Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso À Conversa com Afonso do Ó. Hoje vamos estar a celebrar o Dia Mundial da Água. Vocês já devem estar, obviamente, a achar um pouco estranho eu não estar aqui acompanhada com o Afonso, mas aconteceu um pequeno contratempo e o Afonso está a ser entrevistado pela Antena 3 e nós achámos por bem que ele terminasse a sua entrevista, porque é tão ou mais importante do que esta À Conversa com uns fora da casca. Portanto, enquanto o Afonso não se junta a nós, nós pensámos que poderia ser muito interessante explorar convosco um pouco dos documentos que tiveram por base a preparação da moderação deste À Conversa Com. Mas antes disso, vou fazer o enquadramento do que é isto do Dia Mundial da Água, desde quando é que é celebrado e qual é o seu propósito. Portanto, obviamente que o Dia Mundial da Água celebra-se hoje, a dia 22 de março. Esta celebração é a nível internacional, diria até planetário, e é feita desde 1993, sob a alçada das Nações Unidas, em especial o Departamento ONU Água. O tema de celebração deste ano é a valorização da água, portanto, existem sempre temas diferentes, o deste ano é a valorização da água. Enquanto estamos aqui a falar neste evento online, com a nossa garrafinha de água ao lado, existem, infelizmente, 2 mil milhões de pessoas que não têm acesso à água potável de uma forma direta. Portanto, se pensamos que esta celebração pode já não fazer sentido no norte global, a verdade é que ainda existe um grande problema de acesso à água potável. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável que trabalha diretamente este tópico é o ODS número 6, Água e Saneamento Básico para Todos em 2030. Portanto, antes do Afonso se juntar até nós, eu vou tentar fazer aqui algo que nunca fiz aqui no StreamYard, que é partilhar a minha tela. Portanto, vamos ver se isto corre bem, para explorar um pouco convosco onde é que vocês podem também ir procurar informação fidedigna acerca do estado da água em Portugal. Portanto, vamos começar pelo site da Pordata, ok? Penso que já conseguem ver. Sinto-me uma professora. No entanto, se vocês podem pesquisar Pordata ODS, neste momento é a plataforma que tem toda a base de dados relativa aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em Portugal. Portanto, basta irem aqui para baixo e selecionarem o ODS 6, Água Potável e Saneamento. Poderão ver vários indicadores que são estudados cá em Portugal e focarem-se naquele que for o vosso tópico de estudo. Portanto, basta clicar em cada um deles, como podem ver, existe aqui uma setinha que vos abre um separador novo. E tenho aqui comigo também a Lara Nunes. A Lara Nunes foi uma das nossas mais recentes colaboradoras aqui nos Fora da Casca, e a Lara esteve a focar-se muito num relatório que foi escrito precisamente pela WWF em 2019. Portanto, Lara, bem-vinda. Eu vou-te adicionar aqui ao stream. Vamos ver se isto corre bem. Penso. Já estamos as duas. Já cá estou. Olá a todos, bom dia. Bom dia, Lara. Eu vou tentar partilhar o ecrã, ok? Ok. Portanto, tu estiveste focada no relatório da WWF, que se chama Vulnerabilidade de Portugal à seca e à escassez de água, correto? Sim, é isso. A primeira coisa mesmo que eu acho pertinente dizer aqui para os nossos ouvintes que se calhar não estão conscientes desta diferença entre seca e escassez de água. E a diferença desses conceitos é essencialmente o facto da seca ser um fenómeno temporário, é a redução temporária da precipitação, e a escassez de água é mesmo um problema, um déficit estrutural, é um fenómeno fixo no tempo e basicamente deve-se ao excesso de consumo, não é? Quando há muito maior oferta do que procura do que oferta, exato. Exatamente. Pronto, assim, na base, o relatório achei muito bem integrada, não é? Qualquer pessoa que não perceba, que não esteja muito bem dentro da área, que é o meu caso,
é muito bem explicado tudo desde o início, a situação da seca em Portugal desde que há registro, basicamente, e atualmente o que destacam principalmente é que o problema, como se sabe, se foca muito no sul e no interior do país, e essas vão ser as zonas com maior, que se espera que tenham um maior impacto, não é? Como se vê aí nesse gráfico em específico. Os setores onde se verifica um impacto mais significativo, como dizem em baixo, é mesmo principalmente na agricultura e na pecuária, que são os setores que consomem mais água em Portugal. E logo de seguida temos o abastecimento urbano. Okay. Pronto, então já percebemos que aqui a agricultura e a pecuária ocupam um grande espaço de conversa neste problema da gestão da água em Portugal. E também é a partir daqui que se começa a formular mais soluções, não é? Porque quando há mais problemas é onde se começa a trilhar mais soluções. Neste caso, mais para o final do documento, especifica-se mesmo que os agricultores, como empresários, têm aqui um grande papel, desde em incentivar tecnologias e equipamentos mais eficazes em termos de rega e promover sistemas de cultura mais resilientes. Exato, sim, é mais nessa zona, sim. Para trás também fazem uma grande relação, que é essencial e que se vê ao longo de todo este relatório, que é com as alterações climáticas, porque Exatamente. O facto de se prever um grande aumento da temperatura em Portugal, especificamente nestas regiões, vai... não me lembro da palavra, mas vai intensificar ainda mais os impactos de seca que já se estão a verificar e aumentar a probabilidade de começarmos a ver fenómenos de escassez de água. Pronto, é basicamente isso. Pronto, e agora é mesmo a parte das soluções mais práticas, também dão algumas recomendações aos decisores políticos para enquadrarem e darem condições aos empresários e aos cidadãos para começarem a implementar algumas medidas. Na parte dos cidadãos mesmo, que acho que quem está aqui se identifica mais, eles focam muito para nós aprendermos a consumir tendo o critério da pegada hídrica, não é? Quando pensamos em consumir alguma coisa, pensarmos quanta água é que foi consumida para eu ter aqui este objeto. E também na participação cívica, tornar as pessoas um bocado conscientes e responsáveis pelo aquilo que vem na sua zona local, não é? E denunciarem... Exatamente. É isso. Lara, muito obrigada por este overview. Acho que foi muito esclarecedor. Nós depois vamos fazer questões mais específicas ao Afonso. E obrigada. Até já, Lara. Obrigada. Obrigada por permanecerem aí desse lado. O Afonso está quase a chegar. Isto não vai ser, efetivamente, só eu a falar. Não se preocupem, eu não sou especialista em água. Sou só especialista em fazer perguntas e às vezes... nem isso. Estou aqui a ver um comentário do José Pedro, exatamente uma das publicações que nós tivemos por base para preparar este evento foi precisamente este relatório. Eu tenho aqui aberto, portanto vou passar a mostrá-lo também. Este relatório faz parte de um departamento que é o Gulbenkian Água, ou pelo menos um grupo de foco. Portanto, existem 2 relatórios associados a este grupo. Um deles tem 18 páginas, outro tem cerca de 220, e eles fazem um estudo bastante intensivo sobre o uso da água em Portugal. Nomeadamente, até referenciam aqui 10 ideias-chave e principais momentos de mudança. Ambos os relatórios que nós estamos aqui a partilhar convosco tiveram também aqui a participação do Afonso. Portanto, ninguém melhor do que ele para nos explicar quais são os pontos-chave a retirar de ambos os relatórios. Os relatórios estão muito bem desenhados e existem várias infografias que nós podemos utilizar em momentos de educação não formal ou mesmo em momentos de advocacy, e podem depois pesquisar aqui as 10 medidas, então, chave para uma mudança de paradigma de gestão sustentável da água em Portugal. Ok? Portanto, vou também terminar aqui a partilha. Podem aceder a todos estes links no primeiro comentário que está aqui do nosso direto. E antes, o Afonso deve estar mesmo quase a chegar, mas eu vou só partilhar mais uma plataforma que vocês podem utilizar
para as vossas pesquisas. Aqui uma perspectiva mais global, portanto, vou-vos mostrar. Existe um site que se chama SDG Index. Que eu, se fosse mais ágil no StreamYard, já estaria a partilhar neste preciso momento. Deem uns segundos. E, entretanto, eu ainda não disse, mas caso tenham alguma questão que queiram já colocar aqui para o Afonso, podem colocar nos comentários. Portanto, penso que já estão a ver. Esta plataforma aqui utiliza dados do Our World in Data, ok? É uma perspectiva global da plataforma da Power Data que eu já mostrei. Podem aceder aqui também ao ODS número 6 e ter acesso a vários gráficos, alguns deles mais atualizados do que outros, portanto podem ver aqui 2015, de como é que nós estamos a nível global, tendo em conta todos os indicadores que estão presentes em cada ODS, ok? Portanto, existem diferentes metas e diferentes indicadores para cada meta. Estes mapas são bastante interativos, portanto fica aqui o convite para explorarem consoante a vossa área de estudo e de aplicação, e é sempre bom saberem onde ir buscar mais informação. Vou aqui também parar a partilha. Entretanto, tivemos aqui um comentário do Fernando, é embaixador da Academia Portuguesa da Água. Ok, muito obrigada, Fernando, pelo apoio constante. Fico muito feliz por estar aí desse lado. Temos também mais uma partilha para fazer convosco, que eu penso que já está nos nossos comentários, que é uma iniciativa que se chama Água da Torneira. Entretanto, eu vou tentar aqui colocar. Foi uma campanha online lançada pela Zero. Portanto, se alguém for mais rápido que eu, é ir buscar o site. Obrigada a quem está a confiar imenso em nós. Nós prometemos que o Afonso vai chegar, ok? Não desistam. Ok, a água da torneira está aqui. Aqui tem, portanto, penso que já estão a ver, aguadatorneira.pt, a bebida preferida. Portanto, podem ir pesquisar informações relativamente à água da torneira, consumos e pegadas. Até tem aqui um pequeno quiz da água, que faz-me lembrar também que nós temos um pequeno quiz no nosso Instagram. Podem passar lá e participar. E aceitarem este desafio de começarem a pensar um pouco mais sobre qual é, então, o nosso consumo de água. Consumo este que vai muito para além daquilo que nós consumimos na nossa cozinha e na nossa casa de banho, vai também para todos os serviços e produtos dos quais nós dependemos. Já vamos falar um pouco mais a fundo sobre isso com o Afonso, mas fica aqui mais uma iniciativa que vocês podem seguir em todas as redes e, como podem ver, é aqui uma iniciativa da Zero. Fica também aqui o convite, se tiverem alguma sugestão para nos fazer de algum projeto que tenham conhecimento de sensibilização para o consumo da água, nós também teremos todo o gosto em compilar essa informação. Vamos fazer um post informativo acerca do Dia Mundial da Água. Portanto, partilhem connosco, deixem nos comentários. Entretanto, a nossa equipa vai compilar e fazer esse post durante esta semana. E se calhar, enquanto o Afonso não entra, eu posso explicar porque é que nós fizemos este convite à WWF e, em específico, porque é que é o Afonso que vai falar connosco.
Portanto, o Afonso do O é um especialista em águas e clima, da WWF, e para além de consultor especialista na ANP, é também consultor científico da Comissão Europeia, trabalhando tópicos como adaptação às alterações climáticas, prevenção de riscos e resiliência face a desastres. Portanto, como podem ver, ninguém melhor do que o Afonso para nos explicar porque é que a celebração do Dia Mundial da Água continua a ser tão importante. E eu estou muito entusiasmada que ele se junte a nós muito em breve. Portanto, o que vocês também podem fazer é ir à Antena 3 e dizerem à Antena 3 para libertarem o Afonso, para o Afonso vir falar connosco, por favor. Aqui a introdução à primeira pergunta que nós tínhamos para o Afonso é precisamente o facto de a gestão da água ser um problema tão sistémico. Portanto, todos os anos o World Economic Forum lança um relatório de riscos globais, e na verdade em 2020 uma crise de água estava no top 5 de riscos com maior impacto para a sociedade. E é muito interessante também perceber que esta análise de risco denomina a água como um risco societal e não como um risco ambiental. Portanto, isto é muito interessante, principalmente para quem tem um background científico, que normalmente associa a água a capital natural e a gestão de serviços ecossistémicos, mas a verdade é que o acesso à água, principalmente à água potável, é um assunto que toca todas as esferas económicas, esferas sociais e esferas ambientais, portanto, é um assunto completamente transversal, que deveria ser trabalhado de uma forma multidisciplinar em todos os casos. E não sei se têm alguma pergunta. Quem está a ver? Tenho aqui também uma infografia que foi lançada, posso mostrar-vos, que foi lançada pelas Nações Unidas Água, por este departamento, que pode fazer muito sentido para vários trabalhos, porque precisamente demonstra esta multidisciplinariedade e como este ODS está intrinsecamente ligado com todos os outros. Deem-me só aqui um segundinho para eu partilhar o ecrã. Ok, penso que já estão a ver, está um bocadinho pequeno, mas conseguem perceber que existem aqui vários tópicos no que toca à gestão sustentável da água. Por um lado temos o saneamento e a higiene, mas também temos todas as outras pegadas hídricas, que existem 3 tipologias diferentes de pegada hídrica que estão associadas ao consumo, que têm também um impacto muito grande. Pode ser chamado o consumo de água invisível, existem vários estudos sobre isto. Tem também aqui alguns dados sobre a eficiência no uso da água, o stress hídrico, a cooperação aqui transfronteiriça, que é mesmo muito importante, e uma gestão de água integrada. Portanto, o futuro da gestão de todos os recursos naturais é esta mesma gestão integrada. Portanto, não se preocupem que nós depois vamos fazer a compilação de todos estes dados para vos passar. Temos aqui um comentário do José Pedro. Acabei de receber, sabem que eu tenho aqui uma regia, acabei de receber a informação que o Afonso vai demorar mais de 10 minutos. Portanto, vamos aqui efetivamente testar a minha capacidade de falar sobre a água. Mas o José Pedro está aqui a dizer: muitas pessoas falam no ouro que se deixa correr para o mar. A ideia é que devemos capturar e utilizar de forma mais eficiente ainda mais água, nomeadamente através da construção de reservatórios, canais, etc. Quais os limites que devemos colocar à nossa intervenção utilização de água doce? Aqui está uma excelente questão para nós colocarmos ao Afonso. Eu não vou avançar com nenhuma proposta de resposta, não me sinto capaz para, mas José Pedro, obrigada por este comentário. Temos também aqui um comentário da Maria. Olá, Maria, obrigada.
Então, Verónica, para ti, quais achas que são os principais desafios, prioridades para Portugal? Ora bem, primeiro estão a falar com uma pessoa que é zero profissional em gestão de água, ok? Mas eu diria que o grande desafio em Portugal é esta gestão integrada e nós conseguirmos fazer com que o cidadão comum entenda que o seu papel de intervenção não é só enquanto consumidor, mas como entidade participativa. Para mim, isso é chave em qualquer tipo de gestão, não só da água. Portanto, quando nós procuramos informação sobre qual é que pode ser o nosso papel aqui interventivo na mudança de paradigma para um paradigma mais sustentável, vemos sempre ações na perspectiva de consumidor. Mas eu penso que existem oportunidades muito mais interessantes a priori, ou seja, nós cidadãos, enquanto entidade interveniente no processo de diagnóstico, no processo de desenho de novos projetos e no processo depois de implementação e de participação constante. E isto leva-nos também a que exista uma democracia muito mais eficiente e eficaz. Portanto, para mim, esta seria uma grande prioridade, que todos nós percebêssemos que temos que estar presentes em todo momento de desenho de intervenções. Para Portugal, eu sinto que, e atenção, novamente, eu não sou especialista, isto é a minha opinião, eu sinto que apesar de sermos um país muito pequeno, temos realidades climáticas muito distintas e temos realidades industriais e de serviços também elas muito distintas. Portanto, a agricultura que se pratica no norte do país não é a mesma do centro e do sul e também é muito diferente do que se pratica nas nossas regiões autónomas. Portanto, um grande desafio para Portugal é mesmo ter esta política pública integrada e que respeite todas as realidades que são elas todas bastante distintas. Mas isto é a minha opinião. Maria, esta questão fica depois também aqui para o Afonso. Muito obrigada. Temos aqui uma pergunta também da Matilde, que pergunta se consideras que as pessoas têm noção da água que gastam no dia-a-dia. Vou novamente fazer uma partilha bastante pessoal. A resposta é não. E eu sinto que existe alguma percepção, nomeadamente por ser um tema que está a ser tratado vastamente nos mídias. No entanto, existem poucas pessoas que têm uma atenção constante, por exemplo, à sua fatura da água e à quantidade de litros de água que são gastos por mês. Portanto, eu que me considero uma pessoa bastante esperta para vários assuntos ligados com a sustentabilidade, só comecei a fazer este track record a partir de dezembro, quando comecei a integrar alguns princípios de permacultura urbana aqui em minha casa e comecei a entender que realmente eu tinha um consumo excessivo e que isso era impressionante. Portanto, imaginando à escala nacional, é mesmo impressionante percebermos o stress que nós causamos ao nosso planeta. Mas eu diria que o primeiro passo para termos noção de quanto gastamos no dia-a-dia é recorrermos a números, porque só assim é que nós conseguimos entender se realmente estamos a ter um impacto positivo ou não. Portanto, o meu conselho seria que toda a gente começasse a consultar a sua fatura da água e começar a entender quais são os focos de consumo na sua casa, se é no banho, se é na cozinha, se é no jardim, onde é que nós estamos a gastar mais água para depois conseguirmos ter uma estratégia o mais eficiente possível para fazermos um uso correto da água. Mas, Matilde, deixo-te o convite para deixares a tua opinião também nos comentários. Acho que todos nós temos perspectivas muito diferentes. E queria agradecer novamente às 16 pessoas que nos estão a ouvir, ainda que o Afonso ainda não esteja aqui. Obrigada pela confiança. Eu acho que ele deve estar a entrar a qualquer momento. Eu tenho aqui algumas perguntas preparadas para ele. Vamos efetivamente falar sobre qual é a diferença entre uma situação de seca e uma situação de escassez de água. Vamos também perceber qual é a nomenclatura associada ao recurso água. Portanto, nós todos falamos sobre o ciclo da água desde o ensino primário
e temos a água como um recurso que é infinito, mas a verdade é que existe uma grande diferença entre um recurso ser finito, renovável, ou ser infinito. E esta percepção e esta clarificação de uma nomenclatura pode ser essencial para depois nós termos estratégias de utilização sustentável da água que sejam eficazes. Portanto, depois passaremos para uma análise de o que é que está a ser feito efetivamente em Portugal e o que é que foi atingido desde o lançamento do relatório da WWF. Este relatório, como eu já vos disse no início, foi lançado em 2019 e tinha uma série de recomendações para decisores políticos, para empresários e para cidadãos, e nós queremos perceber quais é que foram os passos dados entretanto, e depois perceber qual o nível de integração de uma gestão sustentável de água e equiparar isto com outros projetos que já estão ongoing, outras estratégias, como é o caso da Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas, o quão em consonância que está ou não com uma gestão sustentável da água, com a política agrícola comum, com estratégias de capital natural aplicáveis às empresas. E temos aqui também mais outras duas perguntas. Entretanto, o Afonso já chegou, portanto, vou dar aqui entrada ao Afonso. Olá, Afonso, bom dia. Olá, bom dia. Correu bem a entrevista com a Antena 3? Sim, com a Antena 1. Com a Antena 1. Eu tive sempre a dizer Antena 3, mas pronto, Antena 1. Depois temos que ouvir o que é que o Afonso esteve a dizer. Entretanto, Afonso, eu já o apresentei, já apresentei o seu percurso e estive aqui a apresentar aos nossos ouvintes o relatório da WWF, também o relatório da Gulbenkian Água e também alguns sites onde os nossos ouvintes podem ir pesquisar informação relativamente ao ODS número 6, tanto a nível nacional como a nível global. Portanto, já estive a fazer aqui este pequeno enquadramento, mas sem mais demoras, e porque temos aqui várias questões para o Afonso, que é o nosso especialista da água, se calhar a primeira pergunta que lhe faria é, no mais recente relatório do World Economic Forum, eles mencionaram que a crise da água estava no top 5 dos riscos como um risco de maior impacto a nível global na nossa sociedade. E para nós termos uma maior percepção de risco é também preciso percebermos qual é a diferença entre uma escassez de água e períodos de seca. Portanto, Afonso, será que nos pode dar aqui um overview do que é que são estes dois conceitos distintos? Sim, é fácil, na verdade. Ouvem-me e veem-me bem? Sim. Ok. É fácil, na verdade, porque a seca é um fenómeno natural. Chove mais ou chove menos em todos os lados do mundo, praticamente, é sempre variável e, portanto, é normal que haja períodos em que chova menos. Já era assim, ao contrário do que se criou um bocadinho o mito de que as alterações climáticas é que estão a causar estas coisas, mas sempre houve estes fenómenos extremos como não chover. Uhum. Isso é um fenómeno natural. A escassez é aquilo que nós chamamos a falta de água nos nossos sistemas de abastecimento e, portanto, tem a ver com o balanço entre a oferta e a procura. Na verdade, em qualquer sítio, mesmo num sítio muito chuvoso, a gente pode ter muita água, não é? Mas se consumirmos mais do que aquela que existe, entramos em escassez de água, não é? É isso. Ok. Certo. O que pode acontecer aqui é com o fenómeno das alterações climáticas que os nossos períodos de seca se intensifiquem, certo? Sim, verdade. Mas na verdade temos que pensar que a água que existe a nível do planeta, ela não desaparece com as alterações climáticas, mas está a ser redistribuída. E nós estamos numa região, ao contrário de outras no mundo, mas na região mediterrânea em que nós estamos, há uma tendência ligeira, não é uma tendência muito acentuada, mas há uma tendência para chover menos, em geral, e para estes fenómenos extremos serem mais intensos. Portanto, sim. Ok. Muito obrigada, Afonso. E isso leva-me à segunda pergunta que nós tínhamos aqui preparada, que é explicar um pouco esta nomenclatura associada à água enquanto recurso. Portanto, nós já falamos sobre o ciclo da água desde o nosso ensino primário e às vezes falamos como recurso finito, outras vezes infinito, mas é renovável, não é renovável. Portanto, qual é a nomenclatura que se utiliza hoje em dia e o que é possível de dizer de uma forma fidedigna cientificamente?
É quase tudo um bocadinho verdade, ou seja, é renovável, claro, não é? Porque ele vai, no fundo, vai sempre chovendo, não é? Lá está, a água que existe no planeta é finita, não é infinita. E a água que nós podemos aproveitar, a água doce, não é? Não podemos aproveitar nem a do oceano, quase nada, nem a dos glaciares. Portanto, só podemos aproveitar, de facto, uma fatia muito pequenina da água que existe no planeta. Essa água é finita, é renovável, mas, de facto, pode não estar disponível na quantidade que nós precisamos em determinada altura. Exatamente. E é essa a limitação, é que nos sistemas de abastecimento que nós usamos, nós não usamos diretamente a água que chove, não é? Usamos a água que está nas albufeiras, que está nos aquíferos, e essa é limitada, porque se usarmos muito num só ano, ela pode, de facto, acabar aí. É aí que temos problemas. Exatamente. Ou seja, tudo no fundo depende da forma como nós também respeitamos os ritmos da natureza, não é? Porque a água é um recurso renovável, mas é renovável se nós dermos o tempo necessário para que este recurso também se renove. E é aí que está, se calhar, também o fator-chave. Nós consumimos cada vez mais e cada vez mais rápido também. Portanto, tudo isto entra aqui na balança, não é? Passando aqui para a terceira pergunta que nós tínhamos preparado para o Afonso. No relatório que lançaram em 2019, da vulnerabilidade em Portugal à seca e à escassez de água, enumeraram uma série de recomendações, tanto para decisores políticos como para empresários e cidadãos. Portanto, da sua perspectiva, o que é que mudou entretanto? Portanto, nestes 2 anos, o que é que foi realmente implementado? Estamos em situação de stand-by em alguns casos? Qual é a situação da gestão de água em Portugal? Bom, Verónica, como sabes, os últimos 2 anos foram marcados pelo último ano, não é? Exato. Ou seja, e isso, a gente tem que começar a saber lidar com isso. É de facto um problema porque todos estes assuntos passaram um bocadinho para segundo plano. E, portanto, não mudou grande coisa porque aquilo que estava a caminho acabou por ficar a meio. Talvez aquilo que seja mais importante que nós não conseguimos ainda mudar o chip, digamos, nem os políticos, nem nós como cidadãos, é pensar que se nós temos um copo com 100 para usar todo o ano, só devemos usar 50, porque nunca é como quando vamos para o campo, para o deserto, vamos a garrafinha, mas a gente tem que beber devagarinho, que é para não gastar tudo de uma vez. Não sabemos o que é que pode acontecer a meio, podemos ficar perdidos, portanto, eu diria que é sempre bom termos metade de reserva. É um bocadinho isso que é, a gente nos sistemas que tem, devíamos usar sempre só uma parte da água regularmente e ter a outra como seguro, porque senão o que acontece é que cada vez que há uma seca ou que há algum problema de qualidade da água ou assim, ficamos sem a água que precisamos e, portanto, aí temos problemas sérios. Exatamente. Agora, fazendo aqui uma ponte com uma questão que temos de uma ouvinte, que é a Maria, que perguntou quais é que são os principais desafios e prioridades em Portugal. Afonso, quais é que destacaria? Quais são os principais desafios para a gestão da água em Portugal? Olha, eu diria que há duas realidades, sobretudo, relativamente diferentes. Uma do Portugal mais atlântico e mais chuvoso, onde há menos problemas, e outra do Portugal, onde eu estou, mais a sul, que tem, de facto, que é o mais mediterrâneo, e como toda a região mediterrânica tem muitos problemas de escassez e de falta de água. E em Portugal, concretamente, será mais complicado no sul, a questão do uso intensivo que fazemos da água. E o exemplo que muitos de vocês conhecem é os grandes regadios novos que têm aparecido à volta do Alqueva, no Algarve também. Qual é o problema disso? Não há nenhum problema em produzir mais oliveiras e mais abacates e por aí fora, se as culturas estão bem e há pessoas que trabalham, ótimo. Só que temos pouca água para servir isso tudo. E o grande problema que temos é saber gerir a água que temos para a agricultura que queremos ter, porque ela não vai dar para tudo. E de facto, é um problema sobretudo no sul do país, mas tem a ver com esse tal balanço entre a oferta e a procura. Temos que saber equilibrar isso melhor, acho que é o grande desafio. É o grande desafio da década, ou até dos próximos 5 anos, para conseguirmos garantir pelo menos a sobrevivência da nossa espécie em algumas zonas do planeta. E isto leva-me a perguntar-lhe também, da sua experiência, o quão integrado estes princípios de gestão sustentável da água,
o quão é que estão a ser integrados em documentos como a Política Agrícola Comum e como a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas? Desculpa, não percebi bem. Houve aqui um pequeno corte. Em relação a esses dois Desculpa, instrumentos, da PAC e da ENAC, exato, ou seja, portanto, o quanto é que estão a ser integrados princípios de gestão sustentável da água, portanto, porque isto é um tema super complexo e com imensas conexões, é impossível falar de agricultura sem falar de água e é impossível falar de adaptação às alterações climáticas sem falar de água também, portanto, o quão interconectados é que estão estes documentos e estas estratégias e estes princípios? Muito pouco. Todos esses documentos falam muito uns dos outros e eles estão cheios de referências uns aos outros. Aí são bons, mas depois na prática não acontece quase nada. E dou-vos um exemplo concreto. A PAC, que é a Política Agrícola Comum da Europa, que financia, que é a maior parte do orçamento da União Europeia, é a maior fatia do bolo, e que financia tudo o que tem a ver com a agricultura. Por um lado, defende uma série de medidas que têm a ver com a gestão eficiente, o uso eficiente da água, financiam sistemas de rega mais eficiente, gota a gota. Portanto, o agricultor pode comprar os tubinhos e as torneiras e tudo com financiamento europeu, mas o problema é que a Europa e a PAC continuam a financiar uma data de novos regadios e de novos tubinhos. Portanto, mesmo usando melhor a água, se continuarmos sempre a expandir e a aumentar a procura, lá está, a oferta não vai ser suficiente. E, portanto, temos aí um problema. Portanto, isso acontece também em quase todos os outros instrumentos. Neste, da agricultura é o mais evidente, acho. Obrigada, Afonso. Não são muito boas notícias, mas devo dizer que não estou muito espantada, porque também uma grande fatia ou uma quota parte da responsabilidade é a fiscalização, não é? Perceber até que ponto é que estes documentos estão a ser também implementados, de que forma. Portanto, esta parte de acompanhar os processos é muito importante e fazer ver a nossa opinião e fazer ver que estamos atentos e que queremos que as coisas mudem, eu acho que é muito importante. E agora fazendo aqui a ponte com uma outra pergunta, que é se considera que as pessoas têm noção da água que gastam no dia a dia, eu faço-lhe também aqui uma pequena provocação. Será que nós precisamos de ter um dia zero em que não corre água nas nossas torneiras para percebermos o quão dependemos da água que consumimos? Olha, excelente pergunta. Eu acho que sim, infelizmente. É uma coisa da natureza humana, nem sequer tem só a ver com a água. Nós só aprendemos com os desastres. Infelizmente, sim. Sempre que é uma seca grande, como houve em Portugal em 2004, 2006, por exemplo, tomaram-se uma data de medidas e houve uma data de coisas que se puseram em marcha, que já deviam haver antes. Outro exemplo, os incêndios. Quer dizer, só depois de 2017 e de morrerem mais de 100 pessoas é que começámos a levar a sério o problema. Portanto, isto para dizer que sim, infelizmente a gente só aprende com a catástrofe. E eu que estudei particularmente as secas dentro da gestão da água, a minha área específica mesmo, a gestão das secas e da falta de água, estou cada vez mais convencido que só quando nos acontecer aquilo que já aconteceu noutras cidades mediterrânicas. Atenção, em Barcelona, em 2007, eles tiveram que ser abastecidos com barcos-tanques, porque não havia água nos sistemas de abastecimento. Há 2 anos, na cidade do Cabo, que é na África do Sul, mas que tem um clima mediterrâneo tal e qual como o nosso, como um verão seco e quente, aconteceu a mesma coisa. E, portanto, eu acho que só quando em Lisboa ou no Porto se tiver que fechar a torneira é que as pessoas vão perceber, afinal isto não é infinito. Exato, exatamente. Sim, infelizmente não, acho que o ser humano só começa a realizar certas situações com o choque, porque nós estamos tão distanciados dos sistemas dos quais dependemos, como é o sistema alimentar, como é o sistema da água, estamos tão distantes e estamos tão imersos em sistemas urbanos que nos esquecemos da nossa dependência. Portanto, às vezes só com a terapia do choque é que nos apercebemos de certas coisas, infelizmente. Portanto, sabes que é a história de termos uma torneira, não é? Que é assim, é um botão quase, não é? On, off. Com um acesso tão fácil à água, torna mais difícil na nossa cabeça a gente perceber que, de facto, isto implica uma data de custos e de investimentos e do recurso que, lá está, que não é infinito. Exatamente. Obrigada, Afonso. Então, se calhar, ia passar aqui para uma perspectiva mais prática. Temos aqui uma pergunta da Patrícia, que nos pergunta se tem algumas dicas para nos ajudar a usar a água de forma mais responsável no nosso dia-a-dia.
Sim, há várias, não é? No nosso consumo em casa, eu acho que grande parte da água que gastamos mais tem a ver com os banhos e com os autocolismos. Portanto, são logo duas áreas onde a gente pode... E depois com o uso a utilização dos eletrodomésticos. Mas, felizmente, os eletrodomésticos, as máquinas de lavar hoje, são quase todas bastante mais eficientes e usam menos água do que antigamente. Depois, nos banhos, é que a gente se pode esquecer um bocadinho, não é? Estarmos meia hora a tomar duche pode saber muito bem, mas vai pesar na fatura. Brutal, sim. E os autocolismos também, porque lá está também aquele botão fácil em que a gente carrega e aquilo descarrega logo ali 10 litros. E eu em casa tenho esse problema, com o meu pessoal também. Eu sempre, se só sujaste um bocadinho, só precisas de utilizar um bocadinho de água, não é preciso descarregar o autocolismo todo. Isso quando nós nos habituamos a fazer isso, claro que depende dos autocolismos e tal, mas quando nos habituamos a fazer isso, ou a fechar a torneira quando estamos a ensaboar no duche e tal, poupamos mais de metade da água que na verdade usamos em casa. Exatamente. Sim, eu aqui em casa, antes do Afonso entrar, eu estava a dizer que em dezembro do ano passado comecei a olhar para a minha fatura da água e a perceber quantos litros por mês é que eu efetivamente, pronto, é uma estimativa, mas quantos é que eu gastava. E então, assim, muito praticamente, Patrícia, não sei se ainda estás aí, mas nós começámos a colocar embalagens cheias de água no autocolismo para limitar ali a quantidade de água que é desperdiçada, porque o autocolismo é água potável, portanto nós poderíamos beber daquela água, o que é mesmo surreal. Existem N outras coisas que nós podemos fazer, por exemplo, na questão do duche, enquanto a água está a aquecer, termos um pequeno recipiente que possa acumular essa água, e essa água também é potável, nós podemos utilizar na cozinha, podemos utilizar para regar as plantas, para o que nós quisermos, basicamente. E outra coisa que pode parecer muito simples, mas que para mim faz sentido, é ter sempre um copinho de água para lavar os dentes, evita abrir a torneira e gastar imensa água só para passar a escova dos dentes por água, por exemplo. Mas no fundo é nós termos consciência de quais são os nossos comportamentos mais desviantes a nível pessoal, porque todos nós vamos ter realidades muito diferentes e é percebermos qual é que é o nosso ponto de mudança-chave, não é? E atuarmos nele. Ok, obrigada Patrícia pela pergunta e obrigada Afonso pela resposta. Olha, posso só dizer uma coisa, Verónica? Claro, sim. Em relação a isso, só para... estava-me a lembrar que todos nós que tivermos pessoas mais velhas, avós ou assim, a maior parte deles, eu lembro-me disso, eles usavam sempre o copo para lavar os dentes e tal. E tinham alguns desses hábitos, reutilizar a água para regar a planta, depois de lavar a louça e tal, porque eles cresceram numa altura em que ainda não havia água potável dentro de casa e, portanto, sabiam o trabalho que dava ter que ir buscar a água ao poço, ou ao rio, não é? E, portanto, se calhar muitos de nós temos se nos lembrarmos, temos pessoas mais velhas que fazem isso ainda. Sim, completamente. E acho que neste momento, com todo o movimento Zero Waste e de compras a granel, eu acho que as pessoas estão a começar a entender que realmente existem princípios que foram completamente esquecidos e hábitos esquecidos e não percebemos bem porquê, não é? Mas com o imediato e com o progresso tão rápido, nós decidimos não perpetuar certos hábitos e acho que eles deviam ser perpetuados, alguns deles. Portanto, acho que sim também. Afonso, temos aqui uma questão que é o conceito da água virtual. E o Fernando está aqui a dizer que é importante as pessoas terem conhecimento da quantidade de água necessária para produzir algo, sejam eles produtos eles que podem ser comestíveis ou mesmo até tecnológicos e serviços dos quais dependemos. Portanto, Afonso, não sei se quer explicar aqui um bocadinho o que é isto da água virtual. Sim, na verdade, é uma água que até não é virtual, é uma água muito verdadeira. Mas que posso tentar explicar assim simplesmente, de facto, basta pensarmos para regar qualquer cultura. A gente quer fazer crescer umas cenouras no quintal ou no campo. E usamos não sei quantos mil litros de água para regar aquelas cenouras. E, portanto, quando estamos a comprar um quilo de cenouras no pacote, aquele quilo de cenouras traz atrás delas todos aqueles milhares de litros que foram utilizados. A gente chama isso a água virtual ou a pegada hídrica, não é? A pegada da água. E, de facto, o incrível neste conceito é que começamos a perceber que, para além dos 200 litros
mais ou menos em média por pessoa que nós utilizamos por dia em casa. Na verdade, consumimos muito mais, vai até aos 3.000, através dos alimentos, sobretudo, mas dos têxteis também, da roupa, de outros produtos que utilizam água na sua produção. Portanto, é uma coisa muito importante a nível da gestão da água mundial, porque é aí que está a grande parte do consumo e não diretamente na nossa casa. Exato. O Fernando também já tinha aqui partilhado o exemplo da pegada hídrica associada às calças de ganga e à indústria têxtil, agora conhecida como fast fashion, que é a grande maioria da indústria têxtil do momento. Ou seja, às vezes, por uma t-shirt que custa 4,99 em qualquer loja do grupo da Inditex, está associada a essa peça, primeiro, uma grande escravidão por parte dos trabalhadores que fizeram essa t-shirt, mas também a pegada hídrica. E eu até questiono, Afonso, será que estamos muito longe de começarmos a ter uma label associada a cada produto que nós vamos comprar, com a quantidade de CO2 que foi emitido na sua produção, quantidade de água que foi utilizada? Acha que isto vai ser possível em breve? Ou se é sequer execuível? Qualquer coisa próxima disso, acho que sim. Não sei se será bem assim com a quantidade exata, não é? Mas já há uma série de esquemas de certificação, na verdade, da produção, que são, enfim, não estão ainda muito instalados no mercado, mas é parecido com aquilo que já conhecemos da certificação alimentar, de um produto ser de agricultura biológica, ou de um produto ser de produção integrada, ou de ser uma denominação de origem, não é? Tal como existe isto para muitos alimentos, acho que a maior parte dos produtos, rapidamente, muitas empresas estão a perceber isso agora, que é ter um selo, pelo menos a dizer que nós não usamos mais água do que aquela que seria necessário. Ou, pronto, portanto, começa a haver cada vez mais produtos. Há muitos mecanismos de certificação diferentes e, portanto, eu acho que há uma certa confusão no mercado, digamos. Mas há cada vez mais sistemas desses de certificação, ou de que usam pouca água, ou de que usam menos água. Nós na WWF trabalhamos com um particularmente que tem sido abraçado por muitas empresas grandes multinacionais mundiais, que é o Alliance for Water Stewardship. E o Water Stewardship, no fundo, é isso, é a custódia da água, é nós sermos responsáveis pela água que utilizamos. E há muitas empresas, cervejeiras, Coca-Cola, H&M nos têxteis e outras, que estão a fazer isso, que é pôr esse selo de certificação a dizer que nós usamos a água responsavelmente. Será que isso é equiparável àquela lógica de capital natural, que agora também está a ser muito falado nas empresas, em que as empresas começam a mapear os serviços de ecossistema dos quais dependem para as suas atividades? Ou seja, basicamente, as empresas começarem-se a perceber que atuam num meio natural, não é? E que dependem de recursos naturais e, se calhar, responsabilizarem-se também daquilo que utilizam e de como utilizam, não é? Sim, tal e qual, é mesmo. E felizmente é uma tendência que está a aparecer até por via da iniciativa privada das empresas. Portanto, nem sequer foi uma obrigação legal dos países, também, porque a legislação também, não sei se em todo lado, mas para além dessa iniciativa pública com a legislação, muitas empresas perceberam o alcance de mercado de ter essa responsabilidade. E, na verdade, o que estamos a fazer é pôr o preço verdadeiro das coisas, que não é só o preço de pagar o trabalhador e da água que usaram na torneira e tal, é o preço lá está que custa ao ambiente em geral, porque a água que utilizamos vai ter que reaparecer no sistema, porque há impactos sobre a biodiversidade, sobre o solo, sobre as florestas, por aí fora. E quando contabilizar tudo isso, as coisas podem dar o sinal certo daquilo que não devemos desperdiçar, nem deitar fora, nem... No setor têxtil, então, eu não conhecia, porque não trabalho muito com isso, mas há pouco tempo, ano passado, saiu um relatório sobre o impacto na água do setor têxtil, e eu próprio fiquei surpreendido como é que nós, em média, acho que cada português, em média, compra 15 quilos de roupa por ano. Epá, eu não compro mais que 1 quilo por ano. Quer dizer que há pessoas a comprar muito. Exato, comprar tudo o resto. Exato, sim. É verdade, eu acho que se nós começarmos, como o Afonso estava a dizer, a internalizar todas as externalidades dos produtos que estão a ser desenhados e postos no mercado,
o valor real começa a aparecer na etiqueta e também se calhar os nossos próprios hábitos de consumo vão começar a mudar também muito, porque se começarmos a pagar o real valor por tudo o que nós compramos, a nossa perspectiva vai mudar um bocadinho, portanto acho que o futuro vai passar por aí de certo. Temos aqui mais duas perguntas um bocadinho complexas por parte dos nossos ouvintes, mas antes de mergulharmos aqui na pergunta do José Pedro, eu queria só perguntar, Afonso, qual é a sua perspectiva relativamente à água ser conotada em bolsa? Eu não sei o suficiente para lhe fazer uma pergunta muito direta, mas isto já está a acontecer no mundo, certo? Já há empresas de água, né? Há empresas de serviços de água, ou que produzem água engarrafada, ou que são cotadas em bolsa, né? Mas a pergunta que fazes é um bocadinho política, no sentido em que depende da perspectiva de cada um. Eu acho que a água é um bem de tal maneira essencial, como já se tem comprovado em vários sítios do mundo, que não devia ser privatizada de nenhuma forma e, portanto, não devia nunca ser cotada em bolsa. E é giro ver que, aliás, houve experiências que se fizeram. Uma muito conhecida é em Londres. Os serviços municipais de abastecimento de água de Londres foram privatizados há uns anos, por uns governos mais liberais, mais de direita, como quisermos. Mas a verdade é que eles regrediram, porque aquilo correu muito mal. As pessoas acabaram por se revoltar todas com a gestão da água que havia. E neste momento voltaram a ser municipalizados e, portanto, são da Câmara Municipal de novo. Portanto, eu acho que é mesmo uma daquelas áreas, não é, onde tem que haver uma regulação do Estado, porque senão torna-se grave, não é? Sim, porque eu até fui pesquisar e a água é classificada como um bem público. Portanto, isto significa, para quem nos está a ouvir, que numa sociedade de globalização e de economia de mercado, a água ser declarada como bem público significa que não existe rivalidade no acesso à água e existe a ausência de exclusão. Portanto, nós podemos todos aceder à água potável. Portanto, privatizar a água significa que a água deixa de ser caracterizada como um bem público, o que significa que esta questão do acesso pode ter muitas agravantes, certo? Portanto, é também termos esta noção da big picture, não é? E de que todos estes assuntos de gestão têm também uma grande componente política, como o Afonso estava a dizer, e é importante percebermos onde é que nós nos posicionamos, não é? E o que é que defendemos nesta luta. No entanto, há muitos sistemas mistos, digamos assim. Nós em Portugal temos justamente isso, ou seja, a maior parte dos sistemas dependem de um grupo que é a Águas de Portugal, e a Águas de Portugal é semi-privada, mas estão obrigados a um serviço público. Acho que colhem os benefícios de ter uma gestão, apesar de tudo, privada, porque têm autonomia, podem contratar as melhores pessoas e, portanto, tem um funcionamento que não é aquela coisa pesada do Estado. E acho que isso acaba por funcionar bem. Mas estão obrigadas, pronto, a um contrato de um serviço público, porque, de facto, não há outra empresa a oferecer água noutro tubo, não é? E, portanto, eles têm esse monopólio e têm que gerir a coisa bem. Portanto, esta gestão pode ajudar a regularizar esta procura e oferta, não é? E prevenindo assim a escassez, de certa forma, ou não? Sim, pode, mas ainda há muito caminho para fazer, porque eu comparo isto muitas vezes com o facto de nós não termos um seguro, não é? Ou seja, nós usamos a água muito no limite. Portanto, nós lá está, temos 100 na barragem, usamos todos os anos 95, sobretudo no país. Isso é muito arriscado, porque não chove sempre 100, às vezes chove 50, outras vezes 150. Portanto, falta-nos essa gestão da procura, no fundo, ou seja, nós gostávamos de ter mais água para fazer mais coisas, mais agricultura, mais isso, mais aquilo. Nós próprios, se calhar, para fazer mais coisas em casa, mas devíamos aqui ter em conta que há um risco ligado a isto, que é sobretudo o risco quando há seca ou quando há algum problema, e então uma das maneiras, por exemplo, seria pagar um seguro, ou seja, o agricultor, para além de pagar a água, pagava um seguro para quando há seca ele poder ter um apoio pela água que não pode receber. Na verdade, isso não acontece. Quando há uma seca grave, o que acontece é o Estado, ou seja, nós todos, pagamos indemnizações aos agricultores. Mas isso noutros setores da atividade não acontece, não é? Cada um tem que pagar o seu seguro. É uma coisa que ainda falta trabalhar. Isso é muito interessante, Afonso. Eu não fazia ideia e se calhar isto até vai
encontrar aqui um ponto de encontro com a pergunta do José Pedro, que ele pergunta como é que nós podemos conciliar as nossas exigências de segurança alimentar, eficiência na utilização de recursos, práticas que respeitam o ambiente, etc., e a sobrevivência dos agricultores que não têm capacidade de produção nem capacidade de investimento para a produção que satisfaça estas nossas exigências. Podemos estar a contribuir para aumentar a desigualdade entre os poucos ricos e os muito pobres? Isto é uma pergunta política, Afonso. Claro, claro. Sim, podemos, mas lá está, portanto, como eu estava a dizer anteriormente, eu, por um lado, acho que há um tratamento privilegiado dos agricultores que eu não percebo muito bem. Eu acho que é porque nós, como sociedade, obviamente valorizamos muito quem nos produz os alimentos. E temos uma proteção da atividade agrícola que não temos, de facto, para outras atividades. Prova disso, lá está, quase metade do orçamento europeu vai para a PAC. É incrível, não é? Pronto, portanto, no entanto, uma pessoa que seja cabeleireiro ou que seja jardineiro ou outra atividade qualquer, já não tem essa segurança. Portanto, por um lado, acho que há até demasiados apoios para a atividade agrícola. Por outra, esta questão que o Zé Pedro levanta é pertinente, mas depende, de facto, da escolha política que nós queremos fazer como sociedade. Ou seja, se achamos que é muito importante ter pessoas no terreno que possam fazer uma agricultura mais sustentável, com maior qualidade alimentar e tal, depois temos que subsidiar e financiar essa atividade, porque se calhar ela só no mercado livre pode não ser lucrativa. Mas lá está, depende sempre de quanto é que estamos dispostos a investir, não é? Para proteger aquele tipo de atividade. É um assunto que está na ordem do dia e, claro, conforme os governos e as orientações políticas, há visões muito diferentes e dispares. Exatamente. Afonso, estamos quase a terminar, portanto vou só fazer aqui mais esta ressalva para quem nos está a ver. Se quiserem perguntar alguma coisa ao Afonso, coloquem aqui nos comentários. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer, Afonso, que é estes assuntos a mim tocam-me bastante e eu gosto de ter o papel mais interventivo possível, mas sinto que neste momento, tanto no ensino secundário como até no ensino universitário, não estão a ser dadas as ferramentas necessárias aos estudantes e jovens adultos que estão a entrar agora no mercado de trabalho para que realmente percebam qual é que pode ser o seu papel interventivo na sociedade. E, na sua perspectiva, Afonso, o que é que acha que poderia ser feito para que nós todos tivéssemos uma posição mais interventiva na gestão sustentável da água, mas no fundo em tudo, ou seja, o que é que está a faltar, qual é aqui a ponte que está a faltar para nós nos sentirmos parte do sistema e realmente participarmos? Olha, acho que há duas coisas que são por onde podíamos pegar, digamos. Uma, que é, a maior parte de nós não sabemos, mas hoje quase tudo o que são políticas, seja em que setor for, seja da agricultura, da água, de por aí fora, todas essas coisas têm uma consulta pública. Todas elas estão sujeitas a uma examinação, digamos, dos cidadãos. E, portanto, quase todos nós podemos dar opinião sobre quase tudo, sem ser só votar de 4 em 4 anos, não é? Portanto, podemos muitas vezes participar em quase todos os instrumentos que regulam a nossa vida, não só o PDM do nosso concelho, que diz onde é que podemos fazer uma casa, ou um jardim, ou por aí fora, mas também, lá está, o sistema de abastecimento de água, ou o sistema agrícola que vai ser instalado, ou por aí fora. Portanto, podemos participar nisso. Às vezes essas coisas são assustadoramente medonhas e complicadas, mas para isso também é que servem as associações, quer as associações grandes, como a WWF, para a qual eu trabalho, ou a Quercus, ou a Zero, não é? Que são maiores, mas também há geralmente associações mais pequenas, locais e tal. E isso leva-me à segunda parte da intervenção, que é se calhar até a que eu gosto mais, que é a mais local. Havia uma frase nos anos 80 ou 90 que ficou, para mim, que é o think globally, act locally. É? Portanto, podemos perceber estes problemas globais, mas obviamente não conseguimos intervir à escala do mundo inteiro. Mas no nosso bairro, na nossa aldeia, na nossa vizinhança, há muitas coisas pequeninas e simples e giras de fazer, que podemos fazer e que podem ser um convívio e uma maneira positiva de estarmos. E às vezes esses pequenos exemplos incentivam outros e depois levam a outros e outros e outros.
Exatamente, sim. E até estimulam o nosso sentido de pertença à comunidade. Eu acredito muito nisto, porque a partir do momento em que nós começamos a perceber que a nossa opinião conta, a nossa opinião tem uma resposta, os nossos atos têm uma consequência na realidade, ou seja, na estrada, nas reuniões, porque a verdade é que às vezes darmos a nossa opinião num comentário ou mesmo num e-mail é muito importante, mas este fator presencial e este fator de fazer mesmo algo acrescenta muito propósito a todos nós. Portanto, eu acho que iríamos ganhar em muitos níveis se começássemos a ser mais interventivos a nível local. E isto não significa que não pensemos global. Lá está, é pensar global, agir local. E vou só acrescentar aqui a pergunta do Fernando, que é precisamente a perspectiva mundial. Portanto, o Fernando pergunta aqui: será que o 9º Fórum Mundial da Água pode realmente ajudar os países a intervirem? Seria preciso ser mais divulgado para ter mais participação. O que é que acha, Afonso? Pode, obviamente, porque estes fóruns dão sinais, não é, que são importantes de outras tendências ou de coisas que podem ser feitas. Eu, por acaso, conheço muito bem o Fórum Mundial da Água e confesso que acho que não será a melhor maneira. E porquê? Porque aquilo basicamente é um encontro entre os grandes atores mundiais, quer as grandes empresas, quer governos, por aí fora, e onde há ali sim, uma certa luta de poder para ver quem é que consegue puxar mais a brasa à sua sardinha, no fundo. Exato. Portanto, enfim, sou um bocadinho cético em relação aos resultados, mas de qualquer forma são geralmente sítios que nos ajudam a perceber quais são as tendências e estes conceitos novos que vão aparecendo, da água virtual ou dos serviços dos ecossistemas, ou a importância que isto pode ter a nível do preço mesmo que as coisas têm. Portanto, sim, tem a sua importância. Obrigada, Afonso. E pronto, só para terminar, tinha aqui uma questão que foi feita há algum tempo, se calhar fez a ponta ali com o que o Afonso esteve a dizer sobre a intervenção do Estado aqui na gestão da água, mas o José Pedro perguntou: muitas pessoas falam no ouro que se deixa correr para o mar. A ideia é que devemos capturar e utilizar de forma mais eficiente ainda mais água, nomeadamente através de construção de reservatórios, canais, etc. Quais é que são, então, os limites que devemos colocar à nossa intervenção e utilização da água doce? Agora, a palavra-chave é eficiente. Estamos a mudar a nossa atitude também em relação à energia, à água, aos recursos naturais. O problema destas captações é que tudo isto implica infraestruturas que têm um impacto brutal nos ecossistemas. E, portanto, fazer, por exemplo, mais barragens é uma coisa que nós neste momento rejeitamos, porque as que existem, se forem bem geridas com os aquíferos que temos subterrâneos, a reutilização da água, que é aí que estão as grandes origens que nós devemos explorar, é reutilizar a água residual, é usar de forma mais eficiente, combinar as diversas origens de forma articulada, por exemplo, água subterrânea, água superficial, e não depender só de uma, como a maior parte dos sistemas fazem em Portugal, que é ou só barragens ou só aquíferos. Portanto, há várias origens que permitem melhorar imensa a eficiência do uso da água, sem termos que estar a construir barragens que são muito caras, têm impactos negativos brutais, porque são um corte. O rio é quase uma entidade viva, em que os organismos circulam para trás e para a frente. Há trocas de sedimentos, de vida por aí fora, que deixam de se fazer, e isso tem um impacto brutal. Uma das coisas que nós estamos a pagar com a quantidade enorme de barragens que fizemos no século passado é termos problemas de abastecimento de nutrientes para os peixes e de sedimentos para fazer as nossssas praias. E por isso é que agora todos os anos, na Costa da Caparica e em Esposende, tem que ir lá à APA descarregar toneladas e toneladas de areia, porque aquilo, cada inverno que vem, lá se vai embora, pois. Pois é. São os chamados, nem sei qual é a tradução, os trade-offs, ou seja, isto tudo está estudado, não é? E quando foram tomadas essas decisões, por certo que foram antevistas essas consequências, mas pronto, foram feitas na mesma, e agora temos que minorar as consequências ao máximo. Temos aqui, não sei se o Afonso ainda tem tempo para mais uma pergunta, é o José Pedro que nos colocou aqui mais uma pergunta, que é: considera que pagamos um preço ambientalmente justo pela utilização da água nas nossas casas? Podemos eliminar alguns impostos, taxas municipais e aumentar o preço da água?
Sim, a situação é muito dispar no país, não é? Porque quase cada concelho, mais ou menos, tem o seu sistema ou perto disso. Na maior parte dos países, dos concelhos e das regiões em Portugal, nós pagamos, na verdade, muito menos pela água do que seria o preço, não é o ambientalmente justo, é até o economicamente sustentável. Ou seja, se nós pagássemos no preço da água toda a manutenção e investimento das infraestruturas, das hectares, das condutas, tudo isso, se não houvesse um financiamento público disso e nós pagássemos o verdadeiro preço que essas coisas custam, em quase todo o lado o preço da água aumentaria. O que eu acho que era legítimo, desde que seja assegurado aquilo que também, felizmente, já há em quase todo o lado, que é uma tarifa social da água, que é para garantir que toda a gente tem direito a um nível mínimo de abastecimento de água e que devia ser universal. Então temos, de facto, que financiar em parte estes sistemas. Mas depois faz todo o sentido, por exemplo, que os tarifários sejam progressivos, ou seja, custa 10 de 1 a 5, mas quando gastamos de 5 a 10 já custa 20, e de 10 a 20 custa 40. Para nós também sentirmos que temos que evitar chegar a esses escalões mais altos e poupar água. No fundo, tem que nos dar, a economia dá-nos esse sinal do que é preciso a nível ambiental também. Ótimo, obrigada, Afonso. Então, só para terminar, queria agradecer-lhe o seu tempo e todas as partilhas que esteve a fazer aqui connosco. Nós vamos depois fazer um apanhado de toda esta informação para partilhar com os nossos ouvintes. E queria só perguntar se nos quer deixar alguma dica, o que é que nós devemos seguir para continuarmos esta conversa em aberto, seguir a página da WWF, porque tem um setor só para as águas, mas se quiser partilhar alguma coisa connosco, assim para nós, algum filme, podcast, documentário, se quiser partilhar. Olha, eu não só não tenho Facebook, como sou pouco dado às redes sociais e afins, porque acho que, para além da sustentabilidade ambiental do planeta, temos que começar a tratar da nossa sustentabilidade mental. Sim, e sim. como que todos passamos ao computador e ao telemóvel e tal, eu cada vez mais uma prioridade da minha vida, e é essa dica que vos deixo, é aproveitar a natureza e usar os ciclos da natureza, curtir o inverno quando está frio e quando chove, porque é bonito também, curtir o verão quando podemos ir à praia, tomar banho e calor. Acho que temos que tentar seguir assim um bocadinho o ritmo da natureza para não ficarmos só fechados nestas caixinhas. E então, olha, é a dica que vos deixo. Mas foi um prazer falar convosco e espero que continuem a sair da casca sempre. Continuaremos, Afonso. Muito obrigada pelo seu tempo e feliz Dia Mundial da Água para todos, para o Afonso e para todos. Para todos. Deus, obrigada. Tchau.